teus acusadores. Não ficou ninguém, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. O inverno finalmente passou. O povo que andava em trevas viu a grande luz. Os que moravam na região das sombras viram a luz. E como pode ser isso? A majestosa luz, imponente, incontida, exageradamente monumental, de alcance universal e efeitos permanentemente irrefutáveis ali, misteriosamente contida, assombrosamente condensada, vestida de pele e osso, com pequenas mãos e olhinhos apertados, repousando serena em uma manjedoura. Era o filho prometido ao homem pecador, a promessa feita ao desgarrado, o feixe de esperança no qual se agarraram homens e mulheres ao longo dos séculos de escuridão, a confiança depositada na história insistente de um Salvador ali, com pés e mãos, ganhou sorriso, atestada pela natureza, reverenciada pelos astros, aclamada pelos homens, procurada pelos forasteiros, perseguida pelo inimigo insolente. A luz estava finalmente entre nós e vimos a sua glória como se fosse o próprio Filho perfeito de Deus, e ele na verdade o é a imagem do Deus invisível, o espelho perfeito do divino. Cada um de seus movimentos foi um reflexo do caráter irrepreensível do Pai, sua fala um eco da vontade perfeita de Deus, seus atos uma demonstração do juízo e da misericórdia entre os homens, e isso porque foi do agrado do próprio Pai que nele habitasse toda a plenitude, nele em quem todas as coisas foram feitas e no qual tudo subsiste, o que é visível, o invisível, tronos, dominações, tudo partiu dele e existe por meio dele, e esteve entre nós, e esteve, e nós vimos a sua sabedoria deslumbrante, vimos a sua graça e bondade, vimos o seu poder, vimos sua santidade e pureza. Ouvimos o escândalo de sua mensagem, subvertendo a cabeça dos que confiavam em si mesmos, deu pão aos famintos e amou até o fim. Vimos o seu amor, estava conosco o próprio amor, e o que fizemos com ele? Nós o matamos, porque todos nós não éramos outra coisa que não inimigos mortais de Deus, avessos ao seu padrão, rivais de sua bondade, opositores da justiça. Não queríamos o seu amor, nem pedimos por sua graça, mortos. Não pudemos oferecer outra coisa ao menino Deus entre nós que não fosse a própria morte. O levamos para o madeiro para confirmar de uma vez por todas nossa terrível inimizade contra o seu ser. E ali, pendurado em vergonha, rimos, banqueteamos e blasfemamos contra a luz. Outros de nós se esconderam e o abandonaram, mas nenhum de nós o amou até a morte. Enquanto pensávamos que era um pobre coitado aflito, ele estava na verdade levando sobre si nosso próprio castigo e miséria. Em sua carne rasgada, nossas feridas eram curadas. Em sua vergonha, nossa culpa extinguida. Por meio do sangue precioso do Cordeiro mudo que jorrava, nossas maldições eram exorcizadas. E quando recebeu o castigo misterioso da ausência do próprio Pai, fomos reconciliados. Morreu o precioso Cristo em vergonha, em desprezo, e sob a pesada mão da mais furiosa ira esmagadora de Deus morreu. O sol se escondeu, os anjos desabaram em dor, e o Filho se foi e morreu. Mas como poderia a morte, que nada mais é do que uma de suas servas, o segurar? Como poderia sucumbir sob o castigo de Deus aquele que suporta em si mesmo toda a sua justiça, pois é Deus? Como não seria perfeita e definitiva a oferta de Deus para si mesmo? Como poderia desvanecer em trevas e abismo o sol da justiça? Rasgando as trevas como uma cortina de seda, veio subindo a luz, a alvorada então raiou.
O inverno apático se dissolve em cores, a morte é vencida pela vida. O bem triunfa sobre o mal e a noite vê despontar o clarão do meio-dia. Acabou! Enquanto o odiávamos e o matávamos, ele providenciava a nossa liberdade. Acabou! Enquanto rimos de suas dores, ele aspirou as nossas. Acabou! Enquanto nos banqueteávamos e o víamos morrer de sede, ele abriu uma fonte de água viva para todo que tem sede. Acabou! Enquanto abandonávamos e fugíamos de sua miséria, ele buscava o seu rebanho com surpreendente amor. Acabou! Enquanto nos escondíamos e nos envergonhávamos dele, ele descia ao pântano de nossas misérias e nos arrancava com poder e obstinação. Acabou! Enquanto desprezávamos por ter sido esquecido de Deus, ele nos aproximava de nosso inimigo e fazia por seu sangue a paz. Acabou! Onde está a morte? Onde está o poder da morte? Ele desmoralizou as trevas e pagou em si mesmo o resgate por nossa liberdade. Esse preço jamais poderíamos pagar. Quem de nós suportaria o peso da justa ira de Deus? Quem de nós corresponderia à sua lei com perfeição? Nenhum! Mas agora nele estamos livres. Ali pendurado estava Cristo, pendurado estava o mentiroso, erguido do chão estavam os arrogantes e os devassos, exposto em vergonha estava a prostituta, o travesti, os homossexuais, hasteados estavam os assassinos, os falsos, os blasfemos, todos os seus filhos, suas ovelhas perdidas, seus pequenos vacilantes, os pobres de espírito por quem ele se esvaziou até os tornar ricos, todos ali, morrendo com ele e ressuscitando com ele ao terceiro dia. Que graça insondável, perdão escandaloso, dádiva assombrosa. A notícia da paz com Deus feita por meio de Cristo é boa demais para ser verdade, mas bem-aventurados os que creem nessa notícia, felizes os que acreditam no precioso evangelho de Cristo e no sublime bem entregue aos pecadores para a glória de Deus. Já não há mais condenação para estes, tudo foi consumado, o perdido encontrado e o rebelde trazido de volta ao seu lar. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele nos entregou nas mãos do Pai. E quem nos arrebatará desta segurança eterna? Que cantem os justos e se alegrem os redimidos. Cristo é nosso